Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje eu trago para vocês um vídeo sobre um livro super importante e atual, chamado O Ódio à Democracia, escrito pelo filósofo francês Jacques Rancière. Este livro foi publicado originalmente na França em 2005, mas teve sua edição brasileira lançada em 2014, num contexto de intensas discussões sobre o rumo da democracia no Brasil e suas implicações políticas e sociais. Sei que muitos de vocês são interessados em política e em como as coisas funcionam no nosso país, então achei que esse livro seria um ótimo assunto para explorarmos juntos. Vamos falar do ponto de partida de Rancière, os sentidos atribuídos à democracia e as resistências a ela, além das razões que geram o ódio à democracia. Espero que vocês gostem, mas sem demoras, vamos começar. O ponto de partida de Rancière é o seguinte: vivemos em sociedades que se dizem democráticas, ao contrário de sociedades governadas por regimes sem leis ou por leis religiosas. Mas o que significa vivermos em democracias de verdade? Quais os sentidos atribuídos à democracia? E quais as resistências a ela? Qual é o motivo do ódio à democracia? O autor descreve a democracia como sendo responsável por muitos fenômenos sociais complexos e progressistas acontecendo um sobre o outro. No entanto, o ódio à democracia não é novo. Na verdade, ele é tão antigo quanto o próprio conceito de democracia. A palavra democracia até mesmo vem de um insulto usado por aqueles que detestavam o domínio das multidões na Grécia Antiga. Curiosamente, o autor faz um esforço para analisar as críticas à democracia, que historicamente não vêm apenas da direita. Por exemplo, a crítica marxista reconhece as regras jurídicas da democracia, mas aponta para a superficialidade da representação neoliberal e a necessidade de lutar por uma democracia real. No mundo atual, no entanto, as críticas à democracia vêm principalmente da direita. O presidente Jair Bolsonaro fez novas ameaças e voltou hoje a falar em ruptura durante um evento com lideranças evangélicas. Essas críticas são feitas por aqueles que se sentem desconfortáveis com os avanços progressistas, mas ainda assim defendem a democracia quando os Estados Unidos invadem outros países, sob o pretexto de levar a democracia. De acordo com o autor, a democracia é uma forma de governo desordenada. Ela é caracterizada pelo surgimento de demandas sociais, contestação à autoridade e a modernização da população. A democracia liberal promete a liberdade, mas na prática ela enfrenta o desafio de controlar o impulso anárquico gerado pelo poder popular. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre a democracia, a ditadura, totalitarismo e tirania. No entanto, a busca pela felicidade individual consumista torna os cidadãos indiferentes ao bem público e enfraquece a autoridade dos governos, que é o paradoxo da democracia. Vejamos isso com um pouco mais de cuidado. A democracia também representa o aumento do individualismo, o que tem causado conflitos. Antes, as solidariedades eram baseadas em monarquias, nobreza e igreja, mas agora o foco passa a ser os indivíduos e tudo é regido por leis e instituições. Isso representa uma revolução individualista que rompe os vínculos sociais. Segundo Durkheim, o individualismo excessivo leva à anomia moral, ou seja, à falta de normas, regras e limites. A anomia moral faz com que as pessoas não se importem mais com o bem-estar coletivo e que pensem somente em suas famílias e em pessoas próximas. E tudo isso é intensificado pelo capitalismo. O desejo de consumir não é exclusivo das pessoas que possuem os meios de produção, mas também o cidadão comum, que agora tem mais poder de compra. O consumo fácil se tornou tão importante que as pessoas passaram a priorizá-lo como objetivo de vida e a deixar a política na mão dos políticos. Na década de 1960, havia o pessimismo em relação às mudanças, democracia, consumismo e comportamento individual. Mas a partir da década de 1980, os autores tentaram combater esse pessimismo. Eles afirmavam que o crescimento do narcisismo consumista faria as pessoas mais felizes e as tornariam mais comprometidas com a democracia, pois estariam vendo mudanças em suas vidas diárias e nas instituições. Um dos problemas causados pelo excesso de individualismo é a perda da autoridade. Por exemplo, na escola, o aluno passa a ser o juiz do professor, o que enfraquece a autoridade do mestre. O autor está sempre analisando as críticas e tentando entender o que há por trás delas e como elas são usadas com diferentes interesses escondidos.
Nesse caso, a condenação do individualismo democrático revela também o incômodo das elites, que defendem a individualidade apenas para si e não para todos. Jacques Rancière utiliza o conceito de pastor perdido para se referir a uma figura que se coloca fora das hierarquias estabelecidas e lidera um grupo de pessoas que também estão perdidas, e eles se encontram à margem da sociedade. O pastor perdido é uma figura que se posiciona contra o poder estabelecido e luta por mudanças sociais. Ele é um líder que emerge de forma espontânea e não é elegido por instituições ou grupos dominantes. O conceito de pastor perdido é usado por Rancière para ilustrar a possibilidade de resistência à mudança social, mesmo em contextos em que o poder é fortemente concentrado. Em teoria, o pastor perdido não deveria instigar o ódio à democracia. No entanto, é possível que o pastor perdido e seu grupo de seguidores se sintam excluídos e desacreditados pelas instituições democráticas, o que pode levar ao ódio à democracia. Além disso, se o pastor perdido adota uma postura radical e violenta, ele pode alimentar o descrédito em outras pessoas à democracia. Portanto, é importante que o pastor perdido e seu grupo busquem maneiras de serem ouvidos e respeitados pelas instituições democráticas. Rancière discute a democracia em Atenas por várias páginas, mas ressalta que se trata de um tipo diferente de democracia, em um contexto diferente, do qual é descrito por muitos autores. Ele destaca que a democracia ateniense surgiu em um momento em que começou a negar o título de nascimento como um fator determinante para o poder. Naquele momento, o sábio passou a ser mais importante do que o filho de uma família tradicionalmente poderosa para governar. A política surgiu a partir daí. Em Atenas, o acaso ou sorteio também passou a ser um fator importante para o poder. O sorteio tornou-se o 7º título, mas na verdade não era um título. O princípio do sorteio era dar poder para quem não o desejava e afastar os egoístas do poder. Embora tenha sido um grande passo na direção da ideia de um governo sem títulos, o sorteio da época só incluía um número limitado de pessoas que podiam governar, e não qualquer pessoa em Atenas. A democracia atual estabelece o título de igualdade, ou seja, todos são iguais. A falta de títulos é a essência da democracia. Qualquer separação de títulos naturais é considerada uma afronta à democracia. A democracia não se baseia no poder da maioria, mas no poder de qualquer um. É política porque depende da existência ou não de títulos. A democracia é, na verdade, uma oligarquia mais sutil. Na prática, os egoístas continuam no poder, mas não podemos culpar a democracia por isso. Só as pessoas, os oligarcas insaciáveis. Na nova democracia, o poder da oligarquia é limitado pelo reconhecimento da soberania do povo e das liberdades individuais. Mas essas liberdades foram conquistadas pela ação democrática e só são mantidas por essa ação. A democracia sempre depende da oposição e das manifestações, mesmo que elas não agradem os governantes. A democracia nunca foi e nunca será um regime de consenso. É por natureza um regime de oposição e pressupõe a existência de diferentes e oponentes para governar. Só existe democracia quando há oposição. As democracias sérias são oligarquias que permitem que a democracia atue. E falar em ação democrática é falar da possibilidade de pessoas sem títulos conquistarem o espaço político por meio de demandas sociais e progressistas. É a possibilidade de se manifestar, de se candidatar e se representar. E é claro, isso gera conflito, pois candidatos considerados populistas às vezes ganham eleições e desagradam as elites, que até usam o termo populismo de forma pejorativa. No entanto, esse ódio à democracia não é exclusivamente de elites políticas, que buscam restringi-la, sobretudo por razões econômicas. Há uma luta de poder entre a democracia e o capital, e a democracia é sempre refém do capital. O ódio à democracia também emana de indivíduos comuns, que reivindicam o retorno a valores tradicionais, sobretudo aqueles que tecem fundamentos religiosos com a trama social. Para esses indivíduos, a democracia é sinônimo de desordem e representa o fim do divino pastor. Eles anseiam pelo retorno desse ordenamento, pelo retorno desse pastor, dessa figura messiânica que tem o poder de resolver todos os problemas. O avanço de políticas progressistas desagradou aqueles que acreditavam que a democracia foi longe demais. Esse novo ódio à democracia pode ser sintetizado em um argumento simples.
Apenas há uma boa democracia, aquela que suprime o desastre da civilização democrática. Conclusão. Rancière argumenta que a democracia é ameaçada por aqueles que se opõem à igualdade e à liberdade. Esses indivíduos podem recorrer ao terrorismo contra a democracia, como uma forma de justificar a opressão de outros grupos. Ele também argumenta que a repulsa à democracia pode ser alimentada por líderes políticos que buscam se aproveitar do medo e da insegurança das pessoas, para assim se perpetuar no poder. Rancière afirma que a democracia é uma ideia valiosa que deve ser defendida e protegida, e que é importante lutar contra o fundamentalismo religioso, que usam a máscara do cristianismo para instigar a regimes ditatoriais. Ele argumenta que é preciso encontrar maneiras de promover a igualdade e a liberdade para todos. Somente isso pode contribuir para que a democracia tenha uma vida longa e saudável. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!